Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da 5ª Câmara Julgadora do TIT, Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Sessão do dia 16 de março de 2022. Né? Dando início, então, à sessão de julgamento, vamos analisar o processo da 4089036, a Luarte Lubrificantes Limitada. Trata-se de um recurso de ofício em que o autuado, já foi aqui, é Luarte, né? Vamos ver. Só que já foi gravada a sustentação oral, e eu sou o relator desse processo. E eu não vou ler o voto, né? Eu vou apenas explicá-lo. Vou verificar aqui a versão corrente aqui. Só peço um minutinho dos senhores aqui para a edição aqui da formatação do texto aqui. Bom, no caso aqui são cinco acusações, todas elas de crédito indevido, de material empregados na construção, manutenção, né? O item 1, manutenção de instalações, e os demais itens são todos relativos a crédito oriundo de ativo permanente, que o fisco questiona, né? Dizendo que não são da atividade fim da empresa. A decisão de primeira instância, ela reconheceu a decadência do direito do fisco de exigir esse crédito, e eu estou seguindo na mesma linha, né? Eu vou ler, são 3 parágrafos só, então, para que os patronos que estão aqui presentes possam conhecer o teor do voto. Vamos lá. Deve ser reconhecida a decadência do crédito tributário constituído na inicial. A exigência fiscal se refere a créditos indevidos de CMS, e a esses casos se aplica a regra decadencial disposta no artigo 173.1 do CTM, conforme jurisprudência pacificada desse egrégio Tribunal Administrativo, que, sobre o tema, editou a súmula 9 de 2017, de caráter vinculante a esse processo, nos termos do artigo 52, caput da Lei 13.457, de 2009. Por se tratar de créditos de CMS tomados ao longo do ano de 2011, o fisco tinha até o dia 31 de dezembro de 2016 para constituir o crédito tributário a eles relativo, o que se perfaz com a regular notificação do contribuinte do lançamento realizado. 3 notificações da lavratura do presente auto de infração foram expedidas pela autoridade autuante. A primeira em 22 de dezembro de 2016, por meio do DEC, cuja ciência automática se deu em 2 de janeiro de 2017. A segunda, enviada no dia 27 de 12 de 2016, por carta registrada com aviso de recebimento e recebida pelo autuado em 3 de janeiro de 2017. Essas 2 notificações, embora regulares, se efetivaram após aquele prazo decadencial apresentado acima. Diante da dificuldade de encontrar os administradores da empresa para entrega do auto de infração, a autoridade autuante compareceu na sede da autuada e a notificou pessoalmente, em 28 de 12 de 2016, entregando os documentos que compõem este AIM a uma funcionária da empresa, folhas tais. Ocorre que, consoante o artigo 27, parágrafo 2º da portaria CAT 198 de 2010,
que disciplina o processo administrativo tributário eletrônico decorrente de lançamento de ofício, a notificação de modo pessoal, abre aspas, será feita por meio de entrega de uma via da notificação da lavratura do auto de infração ao sujeito passivo ou a seu representante devidamente habilitado. Fecha parênteses. Fecha aspas, né, porque é uma descrição do artigo. Não há nesses autos provas de que a funcionária que recebeu essa notificação estava habilitada a tanto. Dessa forma, não pode ser considerada regular essa notificação feita a pessoa distinta daquelas previstas na legislação. Considerando que as notificações regulares da lavratura do presente AIM foram efetivadas após o transcurso do prazo decadencial, imperiosa sua anulação. Por esse motivo, conheço o recurso de ofício e nego-lhe provimento, cancelando o AIM exordial. Senhores, esse é o meu voto. Eu vou... Está em discussão? Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma manifestação em sessão. Eu já solicitei. Eu gostaria de registrar, aí eu leio rapidinho, mas disponibilizar a todos para que todos possam acompanhar, tá bom? Tá ótimo. Deixa eu colocar aqui. Presidente, o doutor Henrique parece que conseguiu entrar na sessão. Perfeito. Acho que sim. E até a minha manifestação, o doutor Henrique não teve acesso, então eu já disponibilizei aos senhores, eu vou ler. Perfeito. A minha manifestação, ela não é grande, não, no seguinte sentido. Bem, com todo respeito ao voto do ilustre juiz relator, entendemos que a decadência não se operou no presente caso. E isso ficou bem claro na manifestação fiscal às folhas tais, cujos trechos principais estão abaixo resumidos. Então, a lavratura do auto de infração se deu em 22/12/2016, cuja notificação foi enviada via DEC ao domicílio eletrônico do contribuinte. No dia 23, em ligação telefônica, foi solicitado que a empresa acessasse o DEC para tomar ciência do AIM. Ou seja, alguém na empresa atendeu o telefone e falou, acesse o DEC que você tem um auto de infração lá. A pessoa não agiu desta forma. Como não ocorreu o atendimento, houve outras solicitações nesse sentido nos dias 26 e 27, as quais foram ignoradas pelo autuado. Isso é importante que fique claro. No dia 28, o fisco compareceu à sede da empresa para proceder à notificação pessoal para garantir a sua ciência como forma de evitar eventuais discussões acerca da decadência. No local, os auditores fiscais foram atendidos pela funcionária Bruna Carolina, analista contábil da empresa, a qual, a princípio, informou não haver ninguém na empresa que pudesse assinar o recebimento do AIM, mas ela era uma funcionária. A própria Bruna se negou a assinar o AIM, sendo que, após diversas ligações telefônicas, o que acarretou uma espera de mais de 1 hora, finalmente aceitou assinar. Houve também o envio de notificação do AIM por via postal, no dia 27/12, que estava disponível para retirada desde o dia 29/12, quinta-feira. A correspondência, no entanto, só foi recebida no dia 3 de janeiro, terça-feira. A notificação via DEC só foi dada como recebida no dia 2 de janeiro de 2017, tendo ocorrido a ciência automática, uma vez que a empresa não se dignou a acessar o sistema até essa data. Sendo importante frisar que nas notificações anteriores, enviadas por essa modalidade, não havia ocorrido a ciência automática de nenhuma delas, ou seja, ela já tomou vários autos de infração e nos outros não havia ocorrido a ciência automática em nenhuma delas, demonstrando que a empresa não tinha este comportamento de deixar passar o prazo do DEC. Diante do acima imposto, fica clara que a intenção da autuada de se eximir de receber a notificação do AIM por qualquer de suas modalidades, o que destoa do comportamento que se espera de uma empresa séria e conceituada como é a Luarte. Aí eu trago, o autor do feito traz também alguns artigos que deixam muito claro que a notificação foi perfeitamente válida. Então, o artigo 534 do regulamento, verificada qualquer infração à legislação tributária, será lavrado o auto de infração e o inciso 3º não invalida a ação fiscal a recusa do contribuinte em receber uma das vias do auto de infração
ou seu recebimento na ausência de testemunhas. Artigo 535. Notificações, intimações e avisos sobre matéria fiscal serão feitos ao interessado por um dos seguintes modos. Inciso 3º, mediante comunicação expedida sob registro postal ou entregue pessoalmente contra recibo ao interessado, seu representante preposto ou empregado, que é exatamente o caso dos autos. O empregado assinou o recebimento em prazo legal e foi contra recibo. Não sei por que não se considera esse tipo de notificação. E o artigo 9º, intimações do artigo 8º dessa lei serão realizados por meio de publicação no Diário Oficial. Parágrafo 2º fala que a notificação será feita mediante ciência do interessado. Como você fez uma notificação válida a um empregado, isso é uma ciência ao interessado. Assim, os artigos citados acima deixam claro que efetivamente ocorreu uma notificação válida, a ponto de afastar completamente a decadência aventada. Portanto, salta aos olhos dois aspectos importantes que afastam por completo a decadência. O primeiro é que o fisco não permaneceu inerte diante dos procedimentos existentes para lavratura e notificação válida do presente AIM. E o segundo é que mostra-se evidente que a autuado se utilizou de artifícios para fugir à notificação e forçar uma data supostamente fora do prazo legal. Logo, de rigor, a não ocorrência da decadência no presente caso, devendo os autos serem retornados ao ilustre juiz relator para que se pronuncie quanto aos argumentos de mérito. Esse é o nosso parecer. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor Pedro. O processo ainda está em discussão. Então, se não há outras, eu peço aos senhores, então, que confirmem a presença. Espera aí que eu estou encerrando o debate. Tá. Ok, agora sim, peço que... Espera aí que ainda não... Ok, foi. Confirme presença. E... em votação. Muito bem, então, por unanimidade, foi negado provimento a recurso de ofício no processo da Luarte, não completo, Luarte Lubrificantes Limitada. Agradeço a presença da doutora Neiva, do doutor Samuel, que estiveram presentes acompanhando o processo, né, a votação. E antes de passar ao pós-processo, o doutor Galderize, no seu processo já está disponível lá para inserção do texto. Obrigado, presidente. Irei fazer. Estamos nos retirando, então, doutor Samuel, demais integrantes da Câmara, cumprimentos especiais ao sempre empenho devotado pelo doutor Pedro, digno representante fiscal, né? Não se poderia realmente esperar outra postura que não fosse essa sua no processo. Parabéns. Obrigado, doutora. Prazer em revê-los e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade de vê-los, viu, doutora Neiva, doutor Samuel, sempre um prazer. Um abraço para todos e foi um prazer revê-los. Um abraço, doutor Samuel, doutora Neiva, até a próxima. Então, vamos analisar o processo 476.920. Trata-se de recurso misto, portanto, recurso de ofício e recurso ordinário da R. Stal Brasil, Comércio e Importação de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos Limitada. O relator é o doutor Mauro Tacalbrino, e eu passo então a palavra ao doutor Mauro para que ele proceda à leitura ou explicação do seu voto. Doutor Mauro, à vontade. Pois não, presidente. Esse é um caso simples. Houve realmente parcial provimento não, a primeira instância julgou parcialmente procedente o AIM, só que depois a autuada entrou com um pedido de parcelamento no PEP, com petição expressa de renúncia à defesa e os recursos apresentados,
o PEP foi reconhecido dentro do processo, então eu estou reconhecendo a extinção do contencioso, dando provimento ao recurso de ofício e não conhecendo do recurso ordinário. E o voto já está registrado aí. Obrigado, doutor Mauro. Processo tem discussão? Não há inscritos? Eu peço, então, que os senhores confirmem a presença. Em votação. Muito bem. Então, por unanimidade, foi dado provimento ao recurso de ofício e não conhecido do recurso ordinário no processo da R Instauro Brasil Comércio e Exportação de Equipamentos Eletrônicos Limitada. Vamos, então, ao último processo de pauta, que é o processo 41.33.452, trata-se de um recurso ordinário interposto pela ATG Transporte, Logística e Armazenamento, EIRELI. Passa a palavra, então, ao doutor Galderize, que é o relator do processo. Doutor Galderize, fique à vontade. Obrigado, presidente. O voto já encontra ser registrado para o melhor acompanhamento. Irei fazer aqui um resumo da parte fulcral. São 4 itens infracionais, sendo que 3 deles envolvem a situação de uma desconsideração de documentação inidônea por simulação de estabelecimento. O item 1, creditamento indevido. O item 2, o recebimento desacompanhado da documentação fiscal. O item 3 é um item referente à falta de pagamento de ICMS, tendo em vista que as operações foram classificadas com CFOP equivocado. O item 4, emissão de notas fiscais de saída de mercadorias. Nós temos, tanto em sede de impugnação como de recurso ordinário, as mesmas razões de defesa. São 4 bases de argumentação. A primeira é que a construção do racional da autuação é mera suposição, ou seja, campo da presunção. A segunda, a impossibilidade de observância de argumento de que a empresa deva responder por atos irregulares de terceira empresa. A quarta, a terceira, a ausência de comprovação de documentação quanto ao alegado. E a última, a abusividade da multa aplicada. Eu faço um esclarecimento preliminar, deixando registrado que o item 3, que se refere à classificação de CFOP de retorno simbólico de mercadoria depositada em depósito fechado ou armazém geral que foi utilizado, em período em que a contribuinte não se enquadrava como armazém geral, ele não foi refutado, nem em sede de impugnação, nem em sede de recurso ordinário, razão por essa que tem-se, meu sentir, um fato incontroverso, não impugnado, devendo permanecer incólume o item 3. Passo a análise dos argumentos trazidos, são 4, e, na verdade, todos esses itens, eles versam aqui sobre, basicamente, carência do lançamento fiscal, pelo menos em sua maioria. Estamos, então, diante de matéria de nulidade. E, para se caracterizar a nulidade, é necessário verificar o prejuízo esse entendido ao processo e o não cumprimento do 142 do CTN. Faço aqui o registro que todos os elementos de atos infracionais foram baseados em atos probatórios referentes à situação de inexistência de estabelecimento, isso referente ao item 1, ao item 2, ao item 4. Não houve aqui a devida refutação a esses elementos, pelo contrário, a fiscalização traz em folhas 36 às folhas 105 documentação que dá suporte a esse tipo de infração, e a infração 3 sequer foi enfrentada. Então, conheço dos argumentos, mas no que tange à pretensão de nulidade do auto de infração, não vejo como subsistente a argumentação. Com efeito, a maior parte aqui dos itens poderia ter sido enfrentada
com a argumentação da boa-fé. Em que pese não ter ocorrido uma escrita técnica nesse sentido, eu faço aqui a análise se o presente caso traz elementos probatórios para que venhamos a aplicar aqui o entendimento de seção temática que já foi consubstanciada no Tribunal de Impostos e Taxas. E, indo direto ao ponto, 2 itens aqui não foram obedecidos, e os itens são em série de elementos cumulativos, então a boa-fé não tem como ser caracterizada. Não há aqui a observância porque pagamento sequer foi trazido. Registro ainda que tanto na impugnação como no recurso ordinário não há provas acostadas. As provas existentes nos autos são as respostas às notificações à época da fiscalização, as que são insuficientes. Verificando essas respostas, nós temos aqui em folhas 34 e 35, DANFs, FD e resultado da validação dos arquivos da FD fiscal. Ou seja, a escrituração das operações não é elemento suficiente para afastar o lançamento fiscal. Registro ainda que sobre a situação de tratativas comerciais também não se tem presentes, sendo elementos suficientes aqui para o afastamento da boa-fé. Quanto a multa e juros, conforme votos que tenho aqui o costume de trazer, aplicação da súmula 10, aplicação da súmula 13, em meu sentir de verificação vinculativa ao julgador administrativo. Por essa razão, presidente, estou conhecendo do recurso e negando o provimento. Obrigado, doutor Galderize. O processo está em discussão. Se não há inscritos, eu peço aos senhores que confirmem a presença. Em votação. Muito bem, então, por unanimidade, foi negado o provimento ao recurso ordinário interposto pela ATG Transporte, Logística e Armazenamento Eireli. Com isso, concluímos a pauta de hoje. Muito bem. Agradeço, então, a presença dos senhores, doutor Galderize, doutor Mauro, doutor Henrique e doutor Pedro, pela participação, presença na sessão, e dou por encerrado, então, a sessão de julgamento da 5ª Câmara de Julgadores do TIT, sessão do dia 16 de março de 2022. Peço ao Oswaldo que interrompa a gravação.